Em Ribeirão Preto, as aulas foram suspensas também pelo mesmo motivo, os incêndios. Vamos conversar sobre a situação de momento agora com o prefeito de Ribeirão Preto, Duarte Nogueira. Tudo bem, prefeito? Bem-vindo ao nosso Bastidores CNN. Como já dissemos, Ribeirão Preto foi uma das cidades mais atingidas pelo fogo e é onde o governo do estado instalou um gabinete de crise para monitorar a situação. O que a gente já sabe sobre a origem disso tudo? Tudo bem, Tainá Falcão, boa tarde a todos que nos acompanham pela CNN. Nós tivemos um final de semana muito intenso, terrível, em virtude dos focos de incêndios que se espalharam pela nossa cidade, não só na zona urbana, em áreas de vegetação, mas também na zona rural. E, em decorrência de tudo isso, houve uma série de articulações, entre elas tanto o governo do estado quanto o governo federal decidiram apoiar, né, uma busca de solução para essas ações, tanto mobilizando as Forças Armadas através da Força Aérea Brasileira com o envio de aeronaves, quanto da parte do governo federal disponibilizando medicamentos e outros tipos de suporte. Aqui, Tainá, nós tínhamos entre sexta-feira e sábado último uma umidade relativa do ar abaixo de 20%, então, com níveis de seca muito extremos. Nós atravessamos vários dias de estiagem e no sábado nós fizemos uma reunião com forças de policiais, né, com Corpo de Bombeiros, Guarda Civil Metropolitana, a parte da Defesa Civil, todas as secretarias praticamente, representantes do Ministério da Saúde, e fizemos em seguida um anúncio de que suspenderíamos, portanto, todos os eventos esportivos, tanto o jogo do Botafogo, né, quanto o jogo do Comercial, os dois times da cidade, e no domingo ficou suspenso também a meia maratona internacional de Ribeirão Preto, que nós prevíamos um recrudescimento e assim aconteceu. Nós tivemos um final de sábado aqui terrível, às 5h20, 5h30 da tarde, o céu escureceu, porque nós tivemos uma camada de fuligem que tomou conta da cidade, como se fosse uma eclipse total, e durante a noite, focos de incêndio, com todas as equipes combatendo. Felizmente, nenhuma casa foi atingida, ninguém ficou desabrigado, apesar de que muita gente se assustou e em alguns momentos chegaram a sair de casa, mas ninguém foi ferido, felizmente não faleceu ninguém, e os danos foram praticamente nas lavouras e danos vegetais. Garantimos o abastecimento de água, verificando os problemas de interrupção por força de oscilação da energia elétrica e ficamos atentos ao funcionamento das unidades de saúde para poder atender principalmente crianças e idosos, que são aqueles, né, seres humanos mais atingidos com a desidratação. E agora a cidade não tem foco nenhum e nós estamos preparados para os próximos dias essa estiagem vir a voltar. Hoje a temperatura baixou, começamos o dia com 12 graus, agora está 23, o máximo vai ser 24, mas a previsão meteorológica para os próximos dias é continuar com a seca e a gente vai ficar com as nossas equipes em alerta. Prefeito, eu vou chamar quem nos ajudou a marcar essa entrevista, o Pedro Venceslau. Ele já está em tela, direto de São Paulo. Contigo, Pedro. Prefeito, a queima da palha da cana já não acontece mais na região. Houve ali um avanço tecnológico, a maioria da colheita hoje é feita mecanizada. Inclusive é proibido fazer a queima da cana no estado de São Paulo. Eu queria saber se já existe alguma suspeita de como pode ter começado esse incêndio. Eu vi que recentemente foi preso uma pessoa que estava com querosene e também com isqueiro, e essa pessoa se disse integrante do primeiro comando da capital. Existe alguma suspeita de participação do crime organizado, eventualmente, nessas queimadas que aconteceram simultaneamente aí na região? Olha, Pedro Venceslau, existe sim, a polícia está investigando se de fato há alguma relação entre facções criminosas e com o problema de botar fogo em área seca, lavoura de cana ou qualquer tipo de situação como essas que ocorreram aqui na região de Ribeirão Preto. Uma pessoa foi presa na cidade de Batatais, a polícia está investigando e, obviamente, o inquérito vai trazer as informações, até porque incêndio em área florestal, lavoura, em área externa, ele só acontece por 3 razões.
A primeira, você tem um caco de vidro, uma garrafa, onde tem uma incidência de luz solar, aquilo se amplifica como se fosse uma lente, e aquilo, havendo massa seca, pega fogo. A segunda razão, o cara está com um cigarro aceso, joga pela janela do carro, cai na beira do acostamento, perto de alguma matéria seca, pega fogo e alastra mato adentro. Ou a terceira é a pessoa riscar um fósforo ou um isqueiro ou jogar gasolina e intencionalmente, de maneira criminosa, botar fogo. E é isso que a gente tem que, de maneira muito exemplar, punir, né? O Código Penal estabelece que colocar fogo dessa maneira irresponsável pode levar até 4 anos de prisão. Não é nem só o dano material, ambiental, mas é o risco que você coloca às vidas humanas e o transtorno que você acaba trazendo para muitas pessoas, principalmente as zonas urbanas mais antropizadas. Então, precisa ser investigado, existe a suspeita e essa suspeita vai ser elucidada com as investigações policiais. A gente está vendo umas imagens impressionantes, não sei se o senhor está acompanhando também, mas já deve ter visto no noticiário, prefeito, assim, imagens que parecem que saíram de um filme mesmo, né? Não dá para enxergar absolutamente nada, o fogo tomou conta de tudo. Essas imagens, Tainá, se não me falha aqui a memória visual, são imagens que ocorreram no distrito de Bonfim Paulista, na Zona Sul, pelo menos uma que passou aí, e levou a população de maneira assustada até a sair de casa temporariamente, mas nós tínhamos, como já temos um plano de trabalho com alguns residenciais da nossa cidade, em conjunto com o Conselho de Segurança de Bairro, Associação de Produtores Rurais, Sindicato Rural, que está em vigor desde abril de 2022. E o acero que foi feito no entorno dessas áreas, ou seja, a retirada de matéria seca entre um talhão e outro, é que nos ajudou a evitar danos maiores e consequências maiores por força já da execução desse plano de trabalho que vem desde abril de 2022, entre a Prefeitura, Instituto Florestal, da Secretaria de Meio Ambiente do Governo do Estado e a sociedade civil organizada. Pelo que eu estou entendendo, prefeito, da sua fala, é um momento de monitoramento, então, de acompanhar os moradores, as necessidades dessas pessoas, fazer um levantamento dos estragos, mas vocês não estão em risco, mas estão em alerta para eventuais novas queimadas, certo? Então, eu imagino que não dê para trabalhar com prazo, né, prefeito? Vocês estimam por quanto tempo ainda vão seguir nesse estado de alerta, com esse nível de preocupação sobre o fogo? Olha, Tainá, não vai ter descanso, né? Enquanto nós tivermos um período de estiagem e ele se prolongar, a iminência do surgimento de focos de incêndio ficam mais possíveis. Então, a Defesa Civil, toda a parte de brigada, toda a parte da Guarda Civil Metropolitana, monitorando a cidade todo o tempo, ao lado de cuidar para normalizar as coisas. Hoje nós não tivemos aula, ontem eu suspendi as aulas na rede municipal. Essas aulas suspensas do dia de hoje, elas vão ser repostas pelo planejamento da Secretaria da Educação no dia 14 de outubro. Hoje a gente teve fazendo a manutenção e a limpeza das escolas para que as crianças, estudantes, professores e colaboradores não tivessem contato com esse material sujo, fuligem, pudesse ainda trazer mais prejuízo, né, para as condições respiratórias ou humanas. E agora o monitoramento vai ficar permanente até a gente terminar esse período de seca. A Juliana Lopes também tem pergunta direto de São Paulo. Juliana. Oi, prefeito, boa tarde, muito obrigada pela participação. Queria perguntar para o senhor sobre os danos, principalmente na área ali da agricultura da cidade. Preservadas as dimensões, a gente tem um problema parecido com o que aconteceu e acontece ainda no sul do país em relação às enchentes. O senhor já conversou com o governo federal sobre ajuda nesse sentido aos agricultores? Alguma medida que o senhor pensa que seja necessária para os próximos meses? Bom, eu já vi o governo do estado se disponibilizar a fazer algumas ações na linha de seguro rural ou outros programas para apoio ao setor produtivo. O governo federal provavelmente deve seguir na mesma linha.
nós tivemos aqui, Ribeirão Preto é uma cidade que tem 650 quilômetros quadrados de território total, onde 120, 130 quilômetros é a nossa mancha urbana, onde mora praticamente 99,7% da nossa população está na zona urbana e só 0,3% na zona rural. Na nossa zona rural, você tem atividades de pastagem, cana-de-açúcar, sobremaneira e algumas outras culturas. Com certeza, mais de 2 centenas de hectares ou mais foram atingidos pelos incêndios, além das áreas florestais. Esse levantamento vai ser feito ao longo dos próximos dias, vamos calcular o prejuízo obtido e certamente as entidades que representam esses produtores, associação rural, sindicato rural ou demais entidades, vão demandar junto aos órgãos do governo federal e do governo do estado algum tipo de apoio para poder recuperar o prejuízo e retomar as atividades produtivas. Pedro. Existe alguma articulação com o governo do estado para resolver esse problema mais emergencial, um plano emergencial e também um plano de mais de longo prazo para evitar situações como essa? O que nós temos localmente, Pedro, é finalizando o Plano Municipal de Mudanças Climáticas da cidade de Ribeirão Preto, agora no mês de setembro. Nós vamos ter um instrumento a mais, além desse plano de trabalho que fizemos com as comunidades há 2 anos atrás, que vai estar em vigor até 2026. Existem ações que nós fazemos em conjunto com a Defesa Civil do Governo do Estado, as forças policiais, com a Defesa Civil Municipal, com a Guarda Civil Metropolitana. E, na minha opinião, e acho que da maioria das pessoas, as mudanças climáticas são, enfim, fatores inexoráveis, inevitáveis daqui para frente. A humanidade, né, os seres humanos, mexeram com o equilíbrio do planeta e em lugar que era normal agora está excessivamente seco ou que era normal hoje está excessivamente inundado, veja o Rio Grande do Sul, e isso, obviamente, vai demandar cada vez mais ações, não só locais, mas ações de países, de nações, com agendas e compromissos, investimentos e programas para a gente tentar reduzir a emissão de gases de efeito estufa, né, que poluem o ar, leva a aquecimento global por energia limpa, fazer uma transição energética como tem que ser feito, né? E até isso vai ter um reflexo aí a médio ou longo prazo. Nós temos que resolver as coisas imediatamente. Imediatamente é agir como estamos agindo aqui, mitigando os incêndios, cuidando das pessoas, não deixando desabastecer, nem faltar saúde ou atendimento emergencial para as pessoas e, enfim, ter que enfrentar o dia a dia até que nós possamos, a partir aí da entrada do período de chuvas, termos uma umidade mais adequada, menos focos de incêndio e ter um pouco menos de problemas diferentes dos que nós estamos vivendo agora por força dessa seca prolongada e muito severa destas últimas semanas. A gente está assistindo, prefeito, uma interlocução entre governo do estado, governo federal, municípios atingidos. Como é que vocês estão dividindo as tarefas? O que é responsabilidade de quem? Tem funcionado na sua avaliação? Olha, acredito que sim, porque cada um tem as suas atribuições, né, em relação às suas esferas de trabalho. A nossa relação aqui em Ribeirão Preto com as forças de segurança, seja Polícia Militar, Polícia Civil, com a Polícia Federal, do Governo Federal, com a nossa Guarda Civil Metropolitana, Polícia Militar Rodoviária, tem sido muito integrada. Tanto é que nesses dias, nessas últimas 72 horas, a Polícia Militar Rodoviária teve que interromper, né, a passagem em 4 rodovias importantes e todas elas de grande fluxo de veículos. A rodovia que liga Ribeirão Preto, Dumont até Pradópolis, a Mário Donegá, foi interrompida. A Antônio Machado Santana, que liga Ribeirão a Araraquara. A rodovia Cândido Portinari, que liga Ribeirão Preto, Batatais e Franca. E também a Antônio Carlos Tonani, que nos liga com o Sertãozinho. Elas ficaram fechadas, né, durante várias horas nessas últimas 72 horas. Hoje, nós não temos mais esse problema, a Polícia Rodoviária liberou, não há mais focos aqui na cidade e na região,
mas essa integração de ações foi muito importante, porque bombeiro e GCM atuando localmente, Polícia Civil fazendo o atendimento, né, da suspeita de alguém lá em Batatais que botou fogo no mato, a rodoviária ajudando localmente, o governo do estado com as Forças Armadas trazendo as aeronaves para, se for necessário, jogar água via aérea, anunciou ou está anunciando programas de seguro rural, de mitigação de danos com os proprietários, os produtores rurais. O governo federal vem na mesma linha. Como foi tudo muito rápido e de uma maneira muito abrupta, né? Não houve tempo nem de discutir critérios de ação, era agir ou agir, né? E todo mundo procurou fazer a sua parte. Felizmente, no nosso caso aqui em Ribeirão, não morreu ninguém, não tivemos ninguém ferido, não tem nenhuma casa queimada, não tem ninguém desabrigado, mas poderia ter sido pior, né, se essa ação não tivesse sido tão precisa e tão dinâmica e, ao mesmo tempo, tão corajosa da parte desses profissionais que atuaram na linha de frente do combate dos incêndios que aconteceram aqui na nossa cidade. Bom, aqui a gente deseja que fique tudo bem, o mais breve possível. Um bom trabalho, prefeito. Conversamos com o prefeito de Ribeirão Preto, Duarte Nogueira, sobre a situação dos incêndios na região. Até mais. Até mais, muito obrigado e uma boa semana para todos.